E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com várias histórias de amor. Nas últimas horas, um vídeo viralizou nas redes sociais. Nesse vídeo, banhistas estão gravando o momento onde supostamente eles foram expulsos da praia pela equipe de segurança do Dilma. Sabe como é? Painho gosta de curtir sozinho, tudo com muito amor. Ontem também o Dilma foi pra cima das emissoras brasileiras. Quer cortar a Record da EBC para dar espaço às produções internacionais. Eu tava até falando com a Alemanha, vejam só, onde está o Dilma nacionalista, que ainda tem algum resquício de amor pelo Brasil. E eu quero falar com vocês também neste primeiro tema sobre Jair Messias Bolsonaro e o mais novo falso escândalo. Todo dia tem um novo. Agora, são as doações de quanto? 2 centavos, R$2. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Bolsonaro ganhou centavos. Isso é um grande problema, segundo o COAF. Depois, quero falar da principal história do dia de ontem. Romeu Zema falou da história de um consórcio sul-sudeste entre a verdade e a narrativa. Quero pontuar uma coisa para vocês, mas se vocês confiam em mim, antes da gente falar do Zema, acredite se quiser, eu não estou maluco. E eu acho que será um dos melhores textos que vocês já viram neste ano de 2023, onde vai ficar tão clara algumas coisas para vocês que assim vai estar detalhado de forma direta, objetiva, o que realmente está acontecendo. E não é só no Brasil, é um texto internacional, a gente vai falar do peido da vaca para entender o caso do Zema. Eu não tô maluco, eu tô falando sério. Um dos melhores textos que vocês já viram no ano, eu tô falando. Depois, continuaremos falando sobre o Zema e outras coisas, porque enquanto estava todo mundo criticando, falando, argumentando em torno da questão do consórcio, a entrevista do Zema, ele também fala de 2026, ele fala de Bolsonaro, Zema também fala sobre o que ele é, o que ele defende, os seus valores. E a gente tem que entrar nesse ponto que eu acho que é bem relevante e se der tempo eu acho que vai dar. Quero falar da agenda verde do Dilma que tá aprontando demais. Mas vamos comigo, vamos começar. Antes de mostrar até os vídeos, eu não vou dar play no vídeo, que tem as imagens, etc e tudo mais, mas eu explico para vocês. Quero trazer aqui a notícia da Folha de São Paulo, foi um dos primeiros veículos aí a compartilhar, porque a coisa começou a crescer nas redes sociais. Como vocês podem ver, banhistas dizem que segurança de Lula esvaziou praia no Rio Tapajós para presidente. Sabe como é o Lula, né? Tem que tomar banho sozinho, tudo com muito amor. Assim, é um saia. Mas é um saia com muito amor, né? É a expulsão do amor. O pai dos pobres não quer pobre perto dele. Segundo uma das pessoas retiradas do local, havia 7 barcos na praia até a chegada do petista. Outro lado. Presidência não come. Vai comentar o quê? Não é que a gente pediu com amor o pessoal sair. Aí tá ali, né? A turma afirma ter sido retirado do local pela segurança do Dilma para a permanência dele no local. Vídeos feitos pelo técnico em eletrotécnica Nemias Costa, de 42 anos, mostram a abordagem de agentes da Polícia Federal e a aproximação de barcos da Marinha que fazem a escolta do presidente. Eu vou mandar para vocês lá no Telegram o link desse tweet aqui do Márcio da Amazônia. Aí, né, tem vários recortes, eu não sei baixar os 4 de uma vez só, isso daí eu não tenho essa habilidade, mas vou mandar pra vocês poderem dar uma olhada, ver lá, o cara falando, ó, tá ali ó, com um distintivo, olha o distintivo da mulher, tá mandando a gente embora. Determinadamente fala, vamos fazer o L aqui, né, vamos fazer o L. O Márcio fala assim, ó, pai de quem mesmo que mandou desocupar uma praia no Rio Tapajós hoje, para quem não pode aparecer em público a milhares de quilômetros de praias desertas, nada justifica acabar com o final de semana de várias famílias. É muita arrogância e impopularidade no corpo só. Parece que o Dilma... Gente, imagina o tamanho do Tapajós. Ele mirou. É ali que tem gente. Vamos lá. Vamos pra tirar, pra gente mostrar quem que manda nesse... Quem manda é a gente. Vamos lá. Bota pra correr. Bota pra correr. Dale, Dilma. Dale. Porque... deve ser um lugar, né? Com esse cenário assim, falando, tem que ser ali. Tem que tirar o povo, porque é ali que é o ponto pro Ricardo Stuckert bater as fotos. As fotos sensacionais, né? Curtindo a vida doidado enquanto estraga o final de semana do povão. Tem que ser o Dilma, né? Eu até pensei em colocar aqui depois as imagens de Bolsonaro, né, indo na praia, pulando do barco, curtindo com a população, o que... não faltavam vídeos, a própria esquerda ficava, olha, Bolsonaro de jet ski, blá, blá, blá.
Mas tava lá, né? Não faltam oportunidades. Então, você já viu nesse vídeo diversas vezes, mas acho que só de falar já é um contraponto mais do que o suficiente para demonstrar toda a hipocrisia desse cidadão. E enquanto a imprensa passa pano para esse absurdo, quer levantar um novo escândalo. Um novo escândalo nas doações do Pix. Veja como são as coisas. CPMI do dia 8. COAF vê movimentação suspeita em pequenas doações de Pix para Bolsonaro. Além dos valores recebidos e dos pagamentos feitos para familiares, incluindo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o relatório do COAF destacou uma amostra de 16 pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro com valores pequenos. 16 pessoas. Valores que vão de 1 centavo até R$2. Segundo o relatório, acho que foram mais de cerca de 750 mil pessoas, não sei se foi 769 ou um pouco menos, cerca de 750 mil pessoas doaram. Aí 16 doou de 1 centavo a R$2, e é o problema. O problema agora é que doou pouco, em transferências apontadas como atípicas e que agora serão investigadas por integrantes da CPI. Vou investigar. Uma dessas, acho que foi 7 centavos, o cara colocou o telefone dele. Ele falava, eu esperava que Bolsonaro me contatasse. Irmão, por 7 centavos, doava um pouquinho mais, né? Botava, sei lá, 22 centavos, pelo menos era simbólico. A circulação de dinheiro na conta pessoal do ex-presidente, incluindo os pequenos valores, levantou suspeitas de burla fiscal e lavagem de dinheiro. Lavar dinheiro com 1 centavo. 1 centavo e R$2. Lavar. Que dinheiro é esse? Vamos lavar em 16 doações. 1 centavo. Pronto, ganhou 16 centavos. Não foi 16 porque teve de 1 a R$2, né? Sensacional, velho. Sensacional. Só podia ser a CPI da turma do Lula. De acordo com o COAF, o órgão responsável por comunicar às autoridades indícios de lavagem de dinheiro, né? Doação de 1 centavo. Meu Deus, está lavando dinheiro. Membros da CPMI querem investigar se as doações de centavos serviram para dificultar o rastreamento de possível origem ilícita da fortuna obtida pelo presidente sonestiano. Foram mais de 750, cerca de 750 mil doações. Aí teve 16 que vão encobrir 750 mil. Qual a lógica por detrás disso? Nenhuma. Zero. É mais um falso escândalo levantado contra Bolsonaro. Até onde vai essa doença chamada mídia esquerda? Mas vamos continuar. Onde eu estava passando, me deparei com essa postagem do Ricardo Souza. Ele é um jornalista que faz cobertura de celebridades, fofocas, é da turma lá do Notícias da TV. Não é um bolsonarista, e é por isso que chamou minha atenção. Ele colocou assim, ó: não queremos novelas da Record, mas vamos gastar dinheiro público comprando novela mexicana e alemã. No mínimo contraditório para um canal chamado TV Brasil, né? Tudo bem não querer comprar novela da Record, mas que fossem atrás de produtoras, streamings e coisas assim. Vai dar dinheiro pros gringos? É isso, Lula? Matéria do Guilherme Amado, ó, presidente da BBC. Não queremos novelas da Record. Aí você vai dar uma olhada. Hélio Doyle afirmou que a BBC busca produções internacionais. Sob Bolsonaro, a estatal gastou 3,2 milhões com novela bíblica da Record. Talvez esse seja o problema. É bíblica, é cristã. Sabe como é a turma da esquerda, né? Não gosta muito dessas coisas. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle, afirmou que a estatal não comprará mais novelas da Record, rompendo uma prática do governo Bolsonaro. Em entrevista à coluna, Doyle disse que a empresa está em busca de produções internacionais na dramaturgia. Empresa brasileira de comunicação indo atrás de produção internacional. Essa é a turma que fala de valorizar o artista. Essa é a turma que fala que Lei Rouanet não é mamata. Essa é a lei que defende todo tipo de financiamento. É a turma que, inclusive, defende cota para filme brasileiro no cinema que é privado. No cinema privado tem que ter cota. Mas na TV Brasil, aí é produção internacional. É um suco de hipocrisia do início até o fim. Isso é um absurdo. A Globo não vende novelas. Ela mesmo já faz a retransmissão. Não vale a pena ver de novo no canal Viva. Acho que o Dilma ligou, né? E aí, quer um pouquinho mais? Quer um cacau a mais? E aí, como é que faz? Não, eu te ajudo, Rede Globo. Não, não precisa não. Novela não. Continua na verba de publicidade.
Da Record, não queremos. São aquelas novelas bíblicas. Novela bíblica não tem espaço no governo Lula. A Band vende cara e não tem nada bom. Achei ofensivo. Então estamos fazendo uma prospecção no exterior, estamos avaliando o BBC, Deutsche Welle, produções mexicanas e argentinas. Voltar Chiquititas e Rebelde, agora o jeito agora na TV Lula. É um absurdo do início até o fim. Como esse cara tem coragem de abrir a boca, que em algum momento ele defende o Brasil. É decisão após decisão contra a defesa, a soberania, sabe, o interesse nacional. Não tem condição, gente. Não tem condição. Mas deixando essa parte aqui mais geral, só para deixar minha indignação de lado, vamos entrar num assunto bom. Vamos falar de peidos e do Zema. O problema do Zema são os peidos da vaca. Eu não tô maluco. Eu não estou maluco. Vocês vão entender. Começando aqui pelo caso do Zema, eu quero trazer essa notícia da Marina. A gente vai olhar o texto do Zema na íntegra, que eu acho que é o melhor. Vamos olhar o que o Zema realmente disse, porque a fala que está sendo repercutida foi a entrevista dele para o Estadão. Vamos olhar a íntegra. Fonte primária. Mas antes, tá aqui, ó. Em resposta a Zema, Marina diz que sem Amazônia não é possível ter vida. Sem Amazônia não tem como ter agricultura. Não tem como ter indústria. Não tem como o Brasil sequer ter vida. No sul, no sudeste, no centro-oeste, porque a ciência diz que seria um deserto, como o do Atacama ou o deserto do Saara. Vocês realmente acham, pessoal, que vai virar um deserto? Se não fosse a Amazônia? Vocês realmente acham que com a tecnologia que o homem tem é impossível ter vida? Se não fosse a Amazônia? Você acha mesmo assim? Rapaz, é muita petulância. Vocês conseguem levar essa afirmação da Marina a sério? Não vai ter. Quer dizer que o planeta vai acabar todo. A agricultura tudo vai acabar, porque a Amazônia não vai existir mais. Quer dizer, se a Amazônia não existisse. Será que isso realmente tem algum lastro de verdade? Ou é a Marina, mais uma vez, aproveitando a oportunidade para enfiar, né, uma agenda... Não é... Aí está o ponto. Talvez o objetivo não seja enfiar a agenda verde. Talvez o objetivo da Marina nada tenha a ver com, sabe, essa ideologia, a narrativa do que tem por trás. Talvez o que a Marina está falando que é, na verdade, mexer com a cabeça das pessoas. Deixar as pessoas em um estado de alerta. E o que é que eu quero falar com isso? Bom, esse, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores textos que eu li em todo o ano de 2023. Nunca as coisas ficaram tão claras na minha mente. É um passo a passo da máquina do mal. Esse aqui é um site que tem várias pessoas que escrevem com pseudônimos, né? Ghostwriters. É um site que eu diria, se a gente for tentar trazer para esse âmbito direita-esquerda, acho que está muito mais ao lado da direita do que da esquerda, que é o Zero Hedge. Comenta sobre diversos temas, provavelmente a nível de geopolítica internacional. E ontem me deparo com esse texto aqui, né? Eu me deparei ontem. Esse texto aqui é do dia 5. Por que as vacas flatulentas são importantes? Por que o peito da vaca é importante para o mundo e para o Romeu Zema? E para o Brasil? Vamos dar uma olhada. Todos nós já ouvimos bobagens sobre as vacas representarem um grande perigo para a continuidade da vida na Terra. Pega o que a Marina acabou de falar. Todo mundo já viu uma bobagem. Marina falando agora bobagem sobre a Amazônia. Ai, mas a Amazônia, a vida na Terra vai acabar. Pelo amor de Deus, né, Marina? Qualquer pessoa pensante, uma subespécie do Homo sapiens que está em declínio, mas ainda não está ameaçada, está sendo irônico, né? A quantidade de pessoas que pensa vem diminuindo, concordaria que a noção de que um animal que existe em harmonia com a natureza há mais de 2 milhões de anos poderia destruir a Terra em 14 anos se não acabar com eles? Concorda que isso é um absurdo. Qualquer pessoa que pensa. E, no entanto, aquelas cuja capacidade de pensar, de raciocinar está em declínio, esses tendem a acreditar na informação. São as pessoas que acreditam na Marina. Presumivelmente, esses indivíduos são os mesmos que começam a acreditar que os homens podem ter filhos. E também são os mesmos indivíduos que acreditam que o indivíduo pode se tornar algo que ele não é porque ele se identifica como tal.
É o mesmo padrão de pensamento. Vocês percebem como é engraçado? A turma que acha que não, se você acha que você é um cavalo, você é um cavalo, é a mesma turma que acha que o homem pode ter filho, é a mesma turma que acha que a Amazônia tá pegando fogo e tal, é o fim, etc. É a mesma turma que vota no Lula. Tem um certo padrão, né? E o que tá aí por trás disso? Mas aqueles de nós que veem o absurdo em tais crenças claramente sem sentido não estão inclinados a rir quando observamos que esses conceitos estão sendo disseminados por governos globalistas por meio de uma mídia complacente. E pior, estão sendo aceitos por mais do que algumas pessoas. Hoje em dia a gente não ri mais. A gente vê esses absurdos e sabe, lá vem narrativa. Quando a Marina fala isso, a gente não dá risada do absurdo que a Marina fala. A gente fala, ih, rapaz, lá vai a Marina aprontar de novo. Como por exemplo, e aqui ele vai destrinchar o passo a passo da turma do amor. Recentemente uma publicação, eu não sei se a publicação ela realmente existiu, eu creio que sim, de um portal chamado Natural News, fez um artigo intitulado 13 nações concordam em engendrar a famine global, destruindo a agricultura, dizendo que produzir alimentos é ruim para o planeta. Que texto era esse, né? Nesse artigo, eles descrevem uma conferência liderada pelo czar do clima dos Estados Unidos, o John Kerry, aquele que falou que a Amazônia é nossa, estava aí, né, junto com a Marina, o Dilma, o Pacheco. A Amazônia é nossa, John Kerry. No qual, representantes de 13 países declararam ter se comprometido com a diminuição da população de vacas em todo o mundo para combater a mudança climática. Bem, essa conferência aconteceu, e um tópico de discussão foi que o metano produzido pelas vaquinhas e 13 participantes concordaram que medidas de algum tipo eram necessárias. Mas não é verdade que 13 países promulgaram uma legislação para acabar com as vaquinhas. Podemos dar um passo para trás aqui e examinar o que realmente ocorreu. Ao fazer isso, podemos não apenas saber se a carne vermelha será ou não eliminada globalmente em breve, também podemos obter algumas informações sobre como os governos globalistas buscam alcançar seus objetivos. Aí veja, na maioria dos países, o Brasil não está nesse quadro, está num estágio mais avançado. Na maioria dos países, o papel do ministro do Meio Ambiente é uma posição ministerial inferior. Pega ali o membro leal do partido. No Brasil, não. Aqui a gente já está no próximo passo. Essa agenda, ela já passou do ponto. A quantidade de pessoas que bate palma, né, para todas as maluquices da Marina está no nível alarmante. A maioria dos ministros do meio ambiente pontifica bastante, mas raramente implementa mudanças significativas. Porém, no Brasil, tá vendo aí, né? Não consegue explorar o petróleo na margem equatorial, porque o IBAMA da Marina não deixa. A Marina está vindo com crédito de carbono, com emissão de dívida lastreada em ações ESG, transição e muitas outras coisas. Aí veja. Então vamos seguir o fio do que realmente aconteceu. Esse fio aqui é sensacional. O cara destrinchando como é a jogada política e o que tem por trás, a força do lobby e como a turma economiza dinheiro, sabe, pegando assim os pés rapados para fingir que o cara é importante para avançar com a agenda de quem tem o dinheiro na mão. Aí você vê, ó. Primeiro passo. John Kerry contata os ministros do meio ambiente em uma série de países menores ao redor do mundo, países que não aparecem nem preço nem nada, que ninguém liga, com a vaga premissa de fazer diferença. Aí, eles estão satisfeitos em participar, porque John Kerry vai lhe dar maior visibilidade e vai legitimar seus trabalhos, de outra forma, inúteis. Uma conferência é realizada em um hotel 4 estrelas, em algum lugar por alguns dias. É baratinho, o governo americano e paga fácil. Todos ouvem os palestrantes torcendo as mãos sobre os perigos das mudanças climáticas e cada ministro tenta tirar foto com John Kerry, tipo a Marina, né, para aparecer, brilhar, ganhar uns cliques, umas curtidas na rede social. Há muito pouco no texto da apresentação do Kerry, principalmente comentários vagos sobre os perigos do metano e a necessidade de cada país se comprometer em fazer a diferença. No final da conferência, os participantes se orgulham de assinar um documento, não tem detalhes, assina aí, não tem detalhes, assina aí, é do bem, é do amor, mas que diz que todos estão de acordo na esperança de fazer a diferença. Estamos nos comprometendo com quem não sei, comprometendo com a Mãe Gaia, com o planeta. E aí, depois disso, um comunicado de imprensa é emitido,
mostrando todos os ministros juntos, aquela foto bonita, bacana, afirmando que o metano é perigoso, que todos os países estão de acordo quanto ao conceito de uma política mundial de controle do metano. A mensagem recebida pelo público, aí que vem a população, é que todos os especialistas concordam com o que estão dizendo, embora o que estão dizendo ainda não esteja claro. Mas são os especialistas, olha, são os ministros, gente. É o John Kerry. Uma publicação como a Natural News publica um artigo com um título adequadamente alarmante para denunciar este encontro do Kerry com os ministros. O exagero, percebido pelo Natural News, é considerado uma provocação por fontes de informações controlada, como a Wikipedia, para alertar o público. O que esse texto está em inglês? O que ele chama de informação controlada é como se fosse a mídia amiga. O Natural News é como se fosse um blog. O blog viu esse encontro, denunciou, falou, estão tramando contra o povo. Aí vem alguma mídia do consórcio, no caso a Wikipédia, cuidado com o blog, cuidado com esse blog. Curiosamente, sempre que uma publicação, grupo ou indivíduo é desacreditado pelo Wikipédia, eles sempre fazem na primeira linha de sua descrição. Ou seja, Natural News é uma teoria da conspiração não pode nem falar o que é, de extrema direita e um site de notícias falsas, conhecido por promover métodos alternativos, pseudociência, desinformação, extremismo de extrema direita. Vocês já viram esse padrão no Brasil? Quando aparece alguém, um jornalista, comunicador, qualquer coisa denunciando o que está sendo feito, é assim que a imprensa descredibiliza a direita no Brasil? E o que é que isso tem a ver com Zema? Calma que a gente vai chegar lá. Esse é essencialmente o processo que agora está sendo conscientemente utilizado pelos globalistas. A Wikipédia agora divide todas as publicações, especialistas e outros, como contadores da verdade, não, são os especialistas, é tipo os especialistas da Globo, eles nunca mentem. E do outro lado, você tem os defensores da conspiração de extrema-direita. Veja que isso aqui não está falando do Brasil, mas veja como o Brasil se encaixa como uma luva. A verdadeira questão aqui não é peidar vacas mais do que os homens podem ter filhos. Estes são meros exercícios. Então, se dermos um passo atrás e considerarmos uma visão geral do que tudo isso significa, porque é tão prevalente e por que o processo está sendo utilizado de forma tão consciente, nós podemos concluir o seguinte. O ponto aqui não é o peito da vaca, não é o homem poder ter filho, não é se identificar com o que você quer, não é a reunião do John Kerry. Está muito além disso. A grande questão, as questões são absurdamente extremas por uma razão. A turma da esquerda precisa levantar essas teses absurdas, extremas, por uma razão. O objetivo não é a conquista das questões em si, é a alteração da psique da população. Psique ou psique da população. É deixar a galera biruta, lelé. Uma vez que o público tenha passado vários anos com a cabeça dividida entre o extremismo de direita e o que é aprovado pelo Ministério da Verdade, o número suficiente de pessoas terá se convertido em proles não pensantes para que um projeto de lei possa ser apresentado com amplo e intencionalmente objetivo não específico de proibir o extremismo de extrema-direita em todas as suas formas. Isso faz sentido para vocês? Nos últimos anos no Brasil tentaram fazer isso? De um lado o Ministério da Verdade, do outro a extrema-direita? E aí vários eventos vão acontecendo que não tem nenhum lastro na realidade, afirmações absurdas, estapafúrdias. A gente acabou de falar do pique de Bolsonaro de 1 centavo. Qualquer pessoa com mínimo de raciocínio vai pôr 1 centavo a R$2. 16 pessoas no meio de 750 mil doações. E isso daqui é a lavagem de dinheiro? Foram arrecadar 17 milhões. São 16 que é o problema. Vocês têm certeza? Isso não está muito absurdo? Mas o ponto não é isso. As pessoas não pensam mais. As pessoas veem a manchete. COAF, Bolsonaro,
lavagem de dinheiro, bandido, criminoso. Logo, junta isso, junta com outros eventos, o radicalismo, né? O ataque às instituições, logo você consegue agrupar um grupo de pessoas que olha para a situação e eles não apenas desejam, mas como eles acham que é necessário o pacote da democracia do Dilma e do Flávio Dino. Esse aqui não é exatamente o cenário do que está acontecendo no Brasil? Mas vamos continuar. A fim de garantir a aprovação do projeto de lei, uma maioria significativa de pessoas terá que já ter alcançado o estágio em seu novo processo de pensamento que eles sentem que a lei não é apenas justificada, mas é essencial. Espera-se que as pessoas que ainda podem pensar obedeçam. Você não vai obedecer? Você não está vendo o que está acontecendo? Sobreviver está ficando difícil. O objetivo não são as vacas. O objetivo não é acabar com as vacas. É a eliminação do pensamento e da discordância. Porque você consegue, neste processo onde você levanta os absurdos, você consegue separar o joio do trigo. De um lado, as pessoas que não pensam mais, as pessoas que batem continência para tudo que a esquerda fala. Do outro lado, você tem as pessoas que pensam. Que não necessariamente são todas de direita. Elas só pensam. E são, inclusive, as pessoas que a gente comenta nos últimos dias, trouxe para vocês alguns posts. Vamos pegar um Samuel Pancha, se levantou e falou, rapaz, tá meio complicado, hein? A turma da esquerda tá vindo com tudo para perseguir, né? Vocês não estão satisfeitos. Parece que qualquer pessoa que não bater continência vai ser perseguida, né? São os detratores. Se mantivermos o que foi dito, acima como um processo e não como um resultado pretendido, teremos maior capacidade de focar na questão crítica. Certamente existem aquelas entidades que gostariam de eliminar a carne e alimentar pessoas com insetos em seu lugar, mas essa não é a questão central aqui. O objetivo central é nada menos que a eliminação do pensamento individual e a dissensão. É essencial na criação de um Estado totalmente coletivista e está no cerne, no objetivo dessa galera da esquerda. E o que é que isso tem a ver com as falas do Zema? Você viu o que a Marina disse. É um absurdo que não tem nem conexão. O que tem a ver a Amazônia, não tem mais agricultura, o Brasil acabar com o que o Zema falou? Em primeiro lugar, o que é que o Zema realmente falou? Vamos ser justos? Vamos olhar o que ele realmente falou. Essa daqui foi a entrevista que ele deu. Zema anuncia para protagonismo do Sul-Sudeste e quer direita unida contra a esquerda. Entrevista exclusiva para o Estadão. O governador de Minas fala que pela primeira vez estados do Sul e Sudeste vão agir em bloco, não só para evitar perdas econômicas, ideia é lançar um candidato de direita do grupo para a sucessão presidencial e tomada de poder político. O cara que só leu a manchete viu isso daí. Em algum momento tá na manchete falando de separatismo? Não. Porque é que eles estão acusando? Que o Zema quer separar o país, quer acabar com o pacto federativo. A matéria tem perguntas e as respostas do Zema. Mas como toda entrevista, que segue o padrão na imprensa, os jornalistas fazem um pequeno resumo do que virá a seguir. Aí eu pensei, não, se o cara não leu o que o Zema realmente disse, mas ficou no resumo do jornalista, o que é que está nesse resumo? Por isso, os governadores do Sul-Sudeste, maciçamente de oposição, já se preparam e se organizaram no consórcio Sul-Sudeste, COSUD. A entidade agora é presidida pelo governador Ratinho Júnior e, pela primeira vez, formalmente constituída, promete dar trabalho ao governo federal e atuar em bloco no Congresso sempre que possível. Temos 256 deputados, metade da Câmara, 70% da economia e 56% da população do país. Não é pouco, né? Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, deve ser que todos nós queremos, que é o que nunca tivemos, que é protagonismo político. Aí vamos olhar para não ter dúvidas. A fala mesmo da entrevista, a transcrição. E tá ali, ó. Como está o relacionamento do senhor com os demais governadores do Sul-Sudeste? Vocês se conversam? Tem um grupo no Zap? Bom, temos o grupo do COSUD.
Na verdade, ele já existia, mas nós formalizamos o consórcio Sul-Sudeste que reúne os 7 estados das 2 regiões. A cada 90 dias, nós nos encontramos para trabalharmos de forma conjunta. A última reunião foi em Belo Horizonte. Tem muita coisa que um estado faz melhor do que o outro. Também já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Então, assim, essa fala, ela aparenta ser na linha de um separatismo ou vai na direção oposta? Porque ele fala ao final, ó, ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal. Perdemos. Não temos que parar de olhar cada um por si. Temos que ter um tipo de união. Uma união regional. Uma união regional. Calma. Tá aí. Eu acho que a fala do Zema não tem nada a ver com separatismo. Ontem, após a entrevista, após a repercussão, após toda a esquerda, jornalista, membros do governo, eu acho que deram a distorcida na fala dele para jogar pedra. Fala assim, ó, a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca a divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Aí a Tsui comentou o seguinte, ó, direita e esquerda caem nas narrativas da imprensa. Independente do que esse consórcio Sul-Sudeste tenha em seus objetivos, como por exemplo um nome para 2026, não dá para fechar os olhos para o duplo padrão da imprensa e da esquerda. O consórcio Nordeste não está aí desde 2019? Opa, este é um ponto. Tem o consórcio Nordeste. Só que aí vamos dar uma olhada. O duplo padrão da imprensa. Gente, olha essa nota do Josias. Romeu Zema candidatou-se ao posto de cabo eleitoral de Lula. Ele está fazendo propaganda pro Lula porque o Lula quer unir o Brasil e o Zema quer separá-lo. Isso não condiz com a realidade do que está escrito? Não. O objetivo aqui será que é convencer as pessoas que o Zema é do mal? Ou será que é o peito da vaca? Quer deixar as pessoas no estado de psicose? Para de pensar. Acredita no jornalista. Existe um mal a ser combatido. É essencial combater esse mal. Que mal é? Jair Messias Bolsonaro. Porque eu me pergunto, o que é que a foto de Bolsonaro tá fazendo ali? Primeira linha é, vão mal os herdeiros do espólio político de Bolsonaro. Quem disse que o Zema é herdeiro do espólio político de Bolsonaro? Zema estimula preconceito ao Nordeste em busca de espólio de Bolsonaro. Sakamoto. Será que o que está sendo discutido, colocado na mesa, realmente é um repúdio às falas do Zema? Será que a turma leu e não entendeu? Ou será que a esquerda leu, entendeu, mas sabendo que as pessoas não pensam, sabendo que as pessoas no máximo lêem a manchete e sabendo que a bolha da esquerda prefere ficar ouvindo apenas um lado, que é o lado da mentira, e continuar cada vez mais doidos? Será que o interesse não é esse? E continuar aumentando esse estágio de psicose, que você consegue validar tudo conforme o tempo vai passando? Você consegue ver que é o mesmo padrão? Zema defende que o Sul e Sudeste precisa ir além do protagonismo econômico e garantir também o protagonismo político sobre o restante do país. Não, ele não falou isso. Ele falou que tem que defender o interesse da sociedade. Não falou o restante do país, né? O respeito ao federalismo? Que se exploda. Um governador ele não pode lutar por melhorias no seu estado. Não pode. Ele não pode puxar o peixe para a sardinha dele. Aí você vê. Esses aqui tomaram fact-check. Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães.
Frente Sul e Sudeste contra o Nordeste. Onde o Zema falou isso? Onde falou isso, Vera? Eu acho que em lugar nenhum. Essa mentalidade só acirra o radicalismo que tem levado a sociedade brasileira a adoecer. É porque tá manchete, né? Zema anuncia a frente contra o Nordeste. Ele não anunciou contra o Nordeste, ele falou que tem que se unir, deixar de individualidade porque só perde. Essa é a manchete das jornalistas. A Vera Magalhães, você acha que ela é boba? Você acha que ela é besta? Zema anuncia... Aí, tomou fact-check, ó. O título dá a entender que será um bloco que busca prejudicar o Nordeste. A intenção, porém, é defender os interesses do Sul e Sudeste e não criar um antagonismo com o Nordeste do Brasil. E deixa o link do próprio Estadão e da Gazeta do Povo. Reinaldo Azevedo vem, ó. Fala, Zema. Bolsonaro ao menos fingia alguma simpatia pelo Nordeste. Esse que alguns chamam de alternativa da direita brasileira é tão reaça como o mercador de Rolex, eventualmente mais burro, vamos convir? A isso se reduziu a tal direita. Zema é sua cara sem máscara. Olha o fact-check, ó. É falso que o grupo proposto Sul-Sudeste tenha sido criado para ser contra o Nordeste. A manchete do Estadão exibida na imagem foi atualizada por eles após perceberem o erro. Qual é a atualização? Foi essa aqui que já está no meu. Ó. Zema anuncia frente para protagonismo do Sul-Sudeste, que é direita unida contra a esquerda. Você está entendendo? A fala não existe. O contra o Nordeste não existe. Eles sabem disso, eles leram, eles têm acesso à notícia na íntegra. Isso não é aleatório, isto é proposital. E o interesse não está só em queimar o Zema, está no por trás. Fomentar uma divisão no país entre as pessoas que pensam e as pessoas que não pensam. É o caso do John Kerry, chamando 3 ministros, bota no hotel, bate uma foto, é ciência. E quem discordar? Maluco negacionista, desinformação. Aí vem o Flávio Dino. Esse ainda é pior. Hoje ele é governador, desculpa, senador. Mas até ontem, é governador do Maranhão, do Consórcio Nordeste. É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Gente, não tá. Quem tá é exatamente o oposto. É ele que tá fomentando com uma postagem mentirosa. Ele tá fomentando divisão. Nada disso foi dito. Precisamos do Brasil forte e unido. Você está separando. É o uso da mentira como verdade. Meu Deus do céu. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferentes entre si. Já está percebendo? Se você está indo contra a Constituição, é crime que chama? Olha o ponto que as coisas estão chegando. Distorcer ao ponto de sugerir que fulano possa ter cometido um crime. Isso não é aleatório. E tomou fact-check. A fala do governador Romeu Zema refere-se a seu projeto de buscar defender os interesses do Sul e Sudeste, não dando qualquer ênfase em confronto, separação ou antagonismo ao Nordeste. E você vê, gente, não é aleatório. Olha lá o Flávio Dino. Onde? Consórcio Nordeste. Olha a manchete. Governadores do Nordeste criam um bloco e consolidam polo de poder à esquerda. Aí pode buscar poder na esquerda, fortalecer. Aí pode, é do amor. Cara, quando eu vi aquele texto, eu falei, o cara conseguiu assim, ó, destrinchar o passo a passo, que você vê que não é a situação em si, é o que eles querem causar nas pessoas. É uma comoção. É deixar as pessoas totalmente birutas, vivendo numa mentira. Mentira. Aí vem outro graúdo aí da turma do amor, Wilfrido Vardi, colocar um pedaço da Constituição para falar que a fala do Romeu Zema é uma afronta ao Pacto Federativo, foi contemplada na lei de impeachment. Pronto, vai ser impeachmentado hoje. Lê o artigo 5 dessa lei, que trata dos crimes contra a existência da União. Rapaz, quem talvez não tá lendo é a turma da esquerda. Quem talvez não tá lendo é a turma da esquerda.
É a turma do amor. Eu fiquei pensando em gravar esse vídeo, né? Como falar do peido e do Zema. Até pensei, né? Para não dizer que não falei dos peidos. E botar lá o título do vídeo e botar o Zema. Mas ninguém ia entender, né? Só depois que assistisse o vídeo. Mas vocês entendem que não são aleatórias coisas? Existe realmente um movimento orquestrado, bonitinho, em prol de levar as pessoas à loucura. As pessoas que pensam contra as pessoas que não pensam. Só que a entrevista do Zema tem mais coisas. E coisas ainda mais relevantes, ainda mais interessantes. Que ele fala em 2026 e ele fala: quem é Romeu Zema? Quem é Romeu Zema? Prudente, sofisticado. Voltando lá para a entrevista. Já no início, na introdução, a palavra que a jornalista escreve, né? Ela fala: nesta conversa de mais de 1 hora com o Estadão, Zema come um croissant de queijo, toma um cafezinho expresso, define-se como político liberal, primeiro lugar, liberal. E de direita? De direita ele é liberal. Não é conservador, é liberal. Mas diz que o Brasil precisa manter programas como Bolsa Família, afirma que se por apoiar políticas compensatórias ele não puder ser de direita, então será de centro-direita. Tá vendo, né? Ele não questiona o fato, ele é liberal. Mas talvez a direita não seja, mas ele continua sendo liberal. Ele pode ser sem direita liberal, mas ele é liberal. Mas o Zema acha que o governo do ex-presidente Bolsonaro ficou devendo aos liberais. Na área econômica pode ter sido bom, mas pouco avançou em desestatização e economia verde. Eu falei, não é possível. O Zema tá chateado porque não avançou com a agenda SG. O Zema, como um bom liberal, é um defensor da agenda SG. Não é possível. Liberais não defendem isso, né? Óbvio que sim. Aí eu fui atrás realmente das perguntas e respostas. O senhor é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro? O que o senhor acha que hoje ele é um candidato? Ajuda, né? Ou atrapalha? Na eleição de 2018, apoiei o candidato do meu partido, Amoedo. No segundo, apoiei Bolsonaro. Em 22, apoiei o Luiz Felipe Dávila. No primeiro, segundo, Bolsonaro. Para impedir ou tentar reduzir a chance do PT. Já não é por apoio, né? Eu sou antipetista. Não é que eu tô do lado de Bolsonaro. Já tira o dele da reta, né? Já chega para um lado. Já tá aplicando o Dallagnol. Ele quer o apoio, ele quer descolar de Bolsonaro sem perder o apoio dos apoiadores de Bolsonaro. Já tá aplicando o Dallagnol. A minha gestão nunca teve nenhuma proximidade com a gestão Bolsonaro. Tá vendo aí, né? Prudente, sofisticado. Só quer o seu voto. O tratamento da pandemia, por exemplo, nada tem a ver com o que Bolsonaro fez. Bolsonaro lutava pela liberdade das pessoas, né, de escolha. Com relação a essas pautas polêmicas do Bolsonaro, eu também não entro nisso. Não tenho uma ferramenta, mas sou liberal. Quem quiser uma pode ter. Tá bom, né? O senhor acha que ele fez um governo liberal? Bolsonaro? Em termos sim, em termos não. Liberal nas questões, outras não, etc. Tudo mais. Aí dá uns exemplos, reforma da Previdência, papapá. Aí lá pra frente fala assim, ó. E teve a questão do meio ambiente. Hoje, ser ambiental é ser de mercado. Tem que seguir a agenda SG. Porque eu sei que se o nosso café não for um café verde, produzido com toda a responsabilidade ambiental, nós vamos ter dificuldade de exportar café. Será? Será mesmo? Tem certeza? Será mesmo? Eu fico sem entender. Se olha para o país vermelho, que vem caminhando para se tornar a maior economia do mundo, a fumaça, a poluição, para tudo que é lado. SG lá nem entra. Exporta para o mundo todo. Mas o Brasil tem que ser verde. Deve ser por isso que o Zema foi entregar as riquezas brasileiras de Minas Gerais para os Estados Unidos, né? Foi lá ver se queriam levar nossos minérios, né? Lítio, a preço de banana. Porque eles sabem explorar da forma certa, né? O lítio verde, a gente comentou esse dia, o lítio verde. Esse é do bem. É do jeito que o Zema gosta. Trazer empresa pro Brasil, fumaça. Não, muita poluição. Não é verde, não. Temos que mandar o lítio verde. Esse é o Zema. Aí, antes de mostrar outras coisas, que ele também fala de eleição, né?
Governo Zema quer retomar imposto adicional sobre cerveja, cigarrinho, ferramentas. A retomada da cobrança adicional de 2 pontos percentuais de ICMS sobre bens supérfluos, como bebidas, refrigerantes, cigarros, armas. A alíquota adicional se aplica. Na verdade, não é só isso. É mais cervejinha, ferramenta, refrigerante, energéticos, né, bebida, tabacaria em geral, ração para pet, perfume, cosmético, celular, câmeras fotográficas, equipamento para pesca esportiva, equipamento de som ou vídeo para carro. Liberal. E liberal é igual a Haddad. A Haddad é liberal também, ó. A favor de imposto do pecado. A favor de imposto. Esse é o Zema, liberal. Por isso que ele não gosta de Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi liberal. Baixou o imposto. Vai lá, gente. Eu tô falando pra vocês. Tem mas pelo menos uns 6 meses. Vocês não são conservadores nos costumes e liberais na economia. Vocês são conservadores nos costumes e conservadores na economia. Eu duvido que vocês achem que tem que pensar no café verde. Eu acho que vocês estão pensando em produzir café barato, rentável, sabe? Com cada vez mais tecnologia embarcada para conseguir ter mais produção e um custo mais barato, empregando mais pessoas, fazendo a economia circular, trazendo benefícios para o Brasil. Eu acho que esse é o grande ponto que vocês se preocupam, impedindo a consolidação de monopólios, oligopólios, né? Sem essas coisas que estão acontecendo no mercado, sem a imposição de uma agenda para sua empresa poder crescer. Não, qualquer um cresce. Você pode ter dinheiro no banco, qualquer um pode ter dinheiro, não tem que seguir as regrinhas do compliance, sua empresa do arco-íris, do amor, que segue as regras da União Europeia. Não precisa disso não. Isso é coisa de liberal. É o que vocês não são. Aí volta, o Zema, liberal. Nossa, eu vi esse vídeo aqui ontem, eu falei, rapaz, eu já não gosto de tu, Zema. Tô cada dia mais puto com a cara dele. Olha isso daqui. Eu quero ir atrás de empresas e mostrar que no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, você pode colocar uma indústria aqui que aqui tem mão de obra disponível. Mão de obra disponível. Calma. Aí você fala, mas Kim, você não gosta do Zema? Que quer trazer indústrias? Sendo que tem mão de obra disponível, ele quer trazer, gerar empregos. Calma. Zema é liberal. Se você pagar aqui um salário mínimo com carteira assinada, você vai ter fila de pessoas para poder trabalhar para você. Porque é uma região que eu conheço muito bem, onde você consegue hoje contratar, inclusive, uma empregada doméstica para ganhar R$300 por mês. Eu quero ir atrás de empresas. Sentiu o drama, né? Querer ir atrás de empresas para se instalar aqui. Porque aqui você paga um salário de fome. E tem briga. Tem contrato no nome por R$300. Isso é argumento que se utiliza? Isso é argumento que se utiliza? Ele devia falar, não, eu quero trazer empresas aqui para mostrar, ó, aqui tem muito minério na região para explorar. Aqui temos um projeto que vamos desenvolver de logística para facilitar o escoamento da produção. Aqui estamos pensando num projeto de incentivo para reduzir imposto para quem quiser vir trabalhar e gerar emprego na região. Isso é o que um líder de verdade que pensa no Brasil, que tem um coração, pensa. Isso aqui é liberal. É o Deus dinheiro. Venha que você vai ganhar dinheiro porque você vai pagar salário de fome. Esse é o Zema. Liberal. Vocês não são liberais. Não tem condição. A turma da direita tomou 1-0, tomou um olé. Os liberais pegaram a raiva que a direita tinha de ver as empresas públicas sendo roubadas pela turma do amor. O Petrolão ali foi um grande marco, já tinha tido outros escândalos de corrupção. Aí viu, falou, pô, a gente não aguenta mais isso. Aí falaram, oh, sabe como é que faz para resolver? O problema da corrupção, venda tudo, sejam isso e vender tudo é ser liberal. Ah, é? Então, se eu sou contra o PT, estatizar, sapato Brás, boné Brás, isso é ser liberal? É? Então você é liberal. Não! Não! Vocês defendem bom senso. Zema é liberal. É colocar o dinheiro acima das pessoas. Vem aqui o salário de fome. Preocupado em economia verde. Isso daqui é muito mais grave que ele falou na entrevista. Isso aqui é a entrevista que ele deu, né? Outra. Mas é o pensamento dele.
que ele tá olhando. E esse cara quer ser o quê? Candidato a quê? Presidente? É melhor ele eleger o Haddad. Já tá lá, tá fazendo a mesma porcaria, com a mesma agenda verde. O discurso do ex-presidente, que flexibilizou regras de preservação, atrapalha. O Brasil tem regras draconianas. Vocês conhecem muito bem, tá comentando sobre isso há muito tempo. Vocês realmente acham que Bolsonaro... Eles não tem que Bolsonaro suspendeu, né? Não tem mais regra. Faz o que quiser, apronta aí. Pode tacar fogo na Amazônia se quiser. Foi isso que o Bolsonaro fez, gente. Aí vê o Zema. Na minha opinião, atrapalha muito. Porque nós estamos inseridos na economia e que é preciso mostrar que você tem responsabilidade ambiental. O Brasil não tem, irmão. Pessoal, qual é o país que tem um código florestal tão restritivo quanto o brasileiro? Que obriga o dono da sua fazenda a preservar áreas gigantescas. Qual outro país tem isso? Qual outro país conservou tanta a natureza como o Brasil? E o cara quer vir me falar de responsabilidade pro brasileiro? Vai falar isso aí pro francês, irmão. Só assim você vai ganhar mercado. Se não tiver, não ganha. É o selinho do amor. O Zema é petista. É liberal. É grosso modo semelhante a você ter trabalho infantil. O Zema está sugerindo então que os agricultores brasileiros fazem barbaridades com seus trabalhos infantil. É isso, Zema. Baita liberal, viu? E a direita? O senhor acha que está mais forte ou não? A direita, na minha opinião, já está muito mais organizada. Acho que a figura de Bolsonaro foi de fundamental importância para deixar essa ideia de direita formada. Parece que a direção não existia, que eram pessoas isoladas. Bolsonaro conseguiu, de certa maneira, criar uma noção de direita. Aí que vem a melhor pergunta. E Bolsonaro inelegível ajuda ou atrapalha? É bom ou é ruim? Ele ajuda, sem dúvida. Bolsonaro inelegível é o que a gente precisa. Liberal, gente. Liberal começa com L. De liberal. É lógico que algumas posições dele afugentam eleitores, como foi desdenhar a pandemia. Bolsonaro desdenhou, pessoal, em algum momento. Em algum momento. Vê se não foi exatamente o que estão fazendo com o Zema, de distorcer a fala dele. Vamos pegar um exemplo. Bolsonaro estava criticando o Mandetta, falando que as pessoas deveriam procurar ajuda, socorro. No primeiro, sentiu mal, vai no médico. Ele falou, não espera faltar pra você ir. Não, Bolsonaro falou isso. E pegaram pra falar que Bolsonaro tava fazendo piada. Tava mangando, né? Das pessoas que estavam... Pelo amor de Deus. Liberal. Vocês não são liberais. Vocês são conservadores no costume também. Na economia vocês defendem um bom senso. Como qualquer pessoa, vocês defendem um bom senso. O Zema, pra mim, mostra que ele não tem, sabe... Não tem valores. É um cara de caráter, no mínimo, duvidoso. Por outro lado, falando em 2026, só porque são esses dias, né? Só pra ficar no radar de vocês. Eu trouxe essa nota por única razão. Porque diz que o Tarcísio afirmou pra coluna: não sou candidato ao Planalto em 2026. Pedido. Não serei de jeito nenhum. Meu foco é em São Paulo. Não sei se o Tarcísio realmente não vai ser de jeito. Eu acho que o Tarcísio não ser. Até porque se o Tarcísio for, precisa de alguém pra disputar o governo de São Paulo de novo. Eu acho que ele tá tentando também aliviar pro lado dele, etc, tudo mais. E eu acho que se o Tarcísio for, vai ser por, sei lá, Bolsonaro falou, etc, tudo mais, qualquer coisa do gênero. Agora o Zema já tá colocando as garrinhas pra fora, né? Você não se atrapalha. Elogia o Eduardo Leite. Eduardo Leite que foi bacana, né? Fechou metade dos supermercados no sul do país. Esse que é do bem, esse que é do amor. Aí pra falar um pouco da agenda que o Zema defende, né? A agenda da economia verde, do lítio verde. Olha essa notícia. Haddad atribui queda no lucro da Petrobras e alta do dólar queda do lucro da Petrobras e alta do dólar ao cenário externo. Tudo é o cenário externo, porque o Brasil tá indo bem. Pô, mas
Se o preço do petróleo ele é cotado em dólar, óbvio que vai ser o cenário externo, né? O Haddad tá naquele esquema. Ah, a culpa é minha, eu coloco em que eu quiser. Você tem que assumir o seu BO. Fala, não, eu tô assumindo o BO. Eu vou fazer isso daqui porque é para dar petróleo barato pro povo. Não importa se a Petrobras está tendo lucro ou não, porque a população não pode ficar de mal do Lula. Eu acho que o petróleo tem que ser barato mesmo. Tem que ser barato. Se o lucro tá pequeno, de boa. O problema para mim não é quando deixa, não é diminuir o lucro. O problema para mim é quando a empresa tá dando prejuízo. Se não tá dando prejuízo, sai com o barco aí. Mas vamos ver, porque é a promessa petista, né? Ia ter petróleo barato. Mas eu quero trazer isso daí por um assunto. Muito tá se comentando o que vai fazer, o que vai deixar de fazer com a Petrobras. Aí a Folha soltou um editorial. Olho na Petrobras. É um editorial em nome do veículo, né? A Folha de São Paulo tentando dar conselhos pro Lula. Preços de combustíveis e política de investimento geram preocupação. Então tá preocupado. Preocupado demais, meu Deus. Preço do combustível, eu quero ver. Se o Lula vai provar a tese dele aí do combustível barato, né? Sem prejudicar ninguém. Vamos ver. Só que o que me chamou a atenção nessa matéria da Folha de São Paulo é uma coisa que até a gente vem falando nos últimos dias, que o Lula tá transformando a Petrobras numa empresa de catavento. Os cataventos bem grandes, né? Energia eólica que ele disse que vai fazer. E aí a Folha vai nessa linha falando o seguinte, que a gestão atual não esconde seu desejo de reverter desinvestimentos anteriores, principalmente em refino e talvez na distribuição de combustíveis. Prometem-se maiores desembolsos em fertilizantes e em áreas ligadas à transição energética, como geração eólica em alto mar de rentabilidade duvidosa. Não sei se esse negócio vai dar certo não, viu, Lula? Catavento, ih, rapaz. Eis onde reside o maior risco. Foram justamente os empreendimentos perdulários, mal concebidos e, em muitos casos, sujeitos à corrupção, que levaram a empresa a mega prejuízos na gestão petista anterior. E esse é o meu ponto, é prejuízo. Reduzir o lucro, ok. Mas tá dando prejuízo, porque se for dar, aí não dá, né? Porque no final do dia quem paga é o povo. Aí, volta pro que a gente falou na semana passada. Vocês entendem a importância da transição energética? Como é que o Lula vai justificar usar a Petrobras para fazer qualquer coisa, obras de coisas que já deram errada no passado e levaram inclusive ao petrolão? Já quando você fala de transição energética, cataventos, aí você fala, pô, o PT, né? Teve todos aqueles problemas, mas a gente tem que salvar a Terra, né? Tem que salvar o planeta, a Mãe Gaia. Então, o jeito vai ser apoiar o Lula, né, em sua jornada. Aí o que eu achei engraçado, tava pra fechar o vídeo de hoje já, lá no Twitter, Disclose TV, instalei uma nota. A Siemens, empresa famosíssima, né, alemã, de energia, está assumindo uma perda anual de vários bilhões de euros devido a enormes problemas em seu negócio eólico. Os cataventos estão dando prejuízo. Aí junto aí com o que a Folha de São Paulo tá falando, né? A Siemens alemã não tá conseguindo tirar lucro. Imagina a equação PT mais obras mais histórico do PT mais Petrobras mais catavento. Igual a... Todo mundo sabe a resposta. Aí, dá tempo de comentar isso daqui? A aposta do CEO da BlackRock no dinheiro do petróleo saudita também é seu último problema SG. Olha que engraçado essa nota. Saiu esse dia no Estadão. Durante anos, Larry Fink, da BlackRock, Pedra Preta, tem transmitido a mensagem para as empresas americanas. Metas ESG devem ser essenciais. Assim, quando a BlackRock anunciou em julho que nomearia Amin Nasser, presidente da maior empresa de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, para seu conselho, investidores e políticos imediatamente citaram Larry Fink pelo que disseram ser sua hipocrisia. Isso está em desacordo com tudo que a BlackRock vem dizendo nos últimos 5 anos sobre ser líder na economia verde. Esse é o exemplo mais recente da situação cada vez mais difícil que Fink se encontra. Sua defesa do ESG atraiu acusações de despertar o capitalismo na direita, ponto. Enquanto a sua adoção de empresas de energia perturbou as da esquerda. Essa nota aqui saiu originalmente do New York Times. Despertar é a tradução para woke. O que esse parágrafo deveria estar tentando falar na matéria original é que a defesa do ESG
recebeu críticas da direita de que a BlackRock era empresa woke, enquanto as movimentações da BlackRock em torno da questão de petróleo gera perturbações na esquerda. Como era de se esperar, Larry segue o dinheiro. Como é toda essa turma. No final do dia, é o dinheiro. Disse Terence Kelly, ex-chefe do grupo de instituições oficiais da BlackRock, que supervisionava fundos soberanos, pensões e bancos estatais. Em breve, a Arábia Saudita terá o maior fundo soberano do mundo. Fink, cofundador da BlackRock em 98, começou a falar sobre SG há alguns anos. Sua carta anual de 2020 aos executivos-chefe, ele escreveu que a BlackRock colocaria a sustentabilidade no centro de nossa abordagem de investimento. Em negrito, ele acrescentou: todo governo e empresa acionista deve enfrentar as mudanças climáticas. Ultimamente, Fink foi forçado a defender, até mesmo a reduzir sua ênfase na sua posição no SG. Muitos líderes republicanos sêniores criticaram o que consideraram o investimento ativista da BlackRock no ano passado. Alguns fundos de pensão estatais retiraram vários bilhões de dólares em recursos. Mas segundo o Zema, se o seu café não for verde, não presta. Mas a turma SG está perdendo investimento, né? A esquerda também atacou Fink. Ativistas climáticos protestam regularmente em frente à sede da BlackRock em Nova York. Fink, de 70 anos, disse no Aspen Ideas Festival em junho que ele parou de usar o termo ESG porque os políticos desarmaram ele. Armaram. A BlackRock também passou grande parte de 2022 lembrando ao mundo que seus clientes são um dos maiores investidores do setor de energia. Mais uma vez aqui o grande ponto. A turma que mais enfia agenda SG goela abaixo das pessoas é a turma que trouxe a maior empresa de petróleo para produzir ao lado deles. Eu não coloquei aqui, era para eu ter colocado. A Arábia Saudita, ela fechou um acordo com a Libéria, que 10% do território da Libéria vai ficar, como é o nome, senhor? Preservado para compensar o carbono. Eles vão aumentar a produção de petróleo e tá pago. Ninguém vai reclamar, não. Tem ali, ó, 10% da Libéria tá pagando minha cota. Tô nem aí pra vocês. Essa matéria é na Gazeta do Povo. Eu vi uma jornalista de lá, que é a Bruna Frascola, compartilhou isso no Twitter. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, muita cara de pau. Gente, a situação é tão ridícula que assim, ó, a Libéria não é um país desenvolvido. Pensa numa região que não tem nada. E o país que não tem dinheiro pra desenvolver. Aí o Arábia Saudita falou, ô, irmão, tu tem aquela área ali que tu não vai construir nada. Vamos fazer um acordo? Eu vou te dar uma viagem, sabe? Pra tu lá dar um abraço no John Kerry. Dá um abraço no John Kerry. E aí aquela área que já tá parada, tudo isso que tá compensando o meu carbono. Pode ser? Pode. Pronto, fechou. E agora virou do amor. Do amor. Aí essa turma tem responsabilidade ambiental. Que o Zema quer enfiar goela abaixo do povo junto do Nilmo. Os liberais e petistas, de mãos dadas, são as mesmas políticas públicas. Enquanto isso, vozes se levantam. O Elon Musk, esses dias, ele falou que iniciativas ESG é comunismo, tá renomeado, mas seria assim uma marca nova, né? Rebranded, mudou de marca, né? Com nome novo. É mais ou menos isso daí. A marca mudou de nome. É comunismo. A Tomás explica, tudo é comunismo. É que comunismo, as pessoas entendem, né? Quando você diz, o pessoal entende o que tá falando. É mais uma tentativa de interferência na vida das pessoas. Hoje a presença... Eu vi um post, foi do quem? Foi do Morgan, Flávio Morgan. Ele falando o seguinte: olha como o mundo tá hoje, olha como tá distorcido as coisas. Hoje você não consegue nem mais saber separar o público do privado na hora de te controlar. Aí ele fala assim, ó, crédito de carbono é privado ou é público? SG é privado ou público? Qual isso aqui é privado ou público? Score, né? Crédito social. O banco aplica isso. É crédito público. Políticas de inclusão. É privado ou público? E você vê que esse mercado privado hoje é tanta regra que está colocando de cima para baixo, de uma forma proibitória, que ou você segue, ou você não faz parte da brincadeira. É como as coisas estão se tornando.
A agenda de controle avança a passos largos. E não tem, parece, uma pessoa pra se levantar perante eles e falar, cara, isso aqui tá tudo errado. Só pra encerrar o vídeo, eu podia deixar isso aqui pra amanhã, que ia ficar muito, muito bacana, mas eu quero comentar sobre esses mapas aqui um pouco mais calmo. Mas só pra encerrar o vídeo, escuta o que o Dilma quer fazer. Uma nova consciência política, e por isso eu vou dizer uma coisa que ainda não discuti com o governo, que é tentar levar a questão climática para as escolas fundamentais, o ensino fundamental. Tem que estar no currículo das escolas públicas desse país a questão do clima. Nós vamos apostar que uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos, pode ajudar a conscientizar o pai, a mãe. Então vai ser um trabalho que nós só estamos começando, não será um trabalho fácil. Não será um trabalho fácil, é um trabalho com muita diversidade, tem que ter muitos grupos trabalhando. O Dilma quer criar um batalhão de gretas pelo Brasil para gerar confusão em casa. Filho contra o pai. O pai lá comendo churrasquinho e o filho, você tá maluco? O peido da vaca, você não viu o que o John Kerry falou? E a gente volta pro texto. Essa era a minha ideia, né? Vem que a gente fechava, voltava pro John Kerry e falava mais uma vez do peido da vaca. E depois fala do peido da vaca, né? A ideia final do vídeo, esse desse pra comentar sobre tudo, é falar. Aqui tá a solução também da turma do Lula, ó. Cientistas da USP desenvolvem pão e salsicha com farinha de larva de mosca. Nossa, imagina quão gostoso não é, mano. O petit gâteau. Sensacional. Dá pra vocês? Linguicinha, salsichinha, farinha de larva de mosca. Ciência, gente. É a ciência, a USP. A universidade mais renomada do Brasil. Esse vídeo do Dilma, vou mandar lá pra vocês no Telegram, junto com o do Zema. Como ele atrai empresas, bom, que pode pagar a salário de fome. Vou mandar o link lá do Twitter, que tem uns 4 vídeos da turma, né, sendo convidada a se retirar da praia. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, passa lá no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, que será o maior trabalho historiográfico dessa era Lula. Deixa terminar esses 4 anos, vamos ver quem vai ter mais conteúdo do que... Até agora, ninguém supera o Atlas, sem sombra de dúvidas. E o de junho tá quase pronto. Dia 15, como sempre, sem falta, mais um publicado. Fico por aqui, dá aquela compartilhada. Se vocês entendem minha raiva às vezes, porque eu não aguento mais ver o Brasil sendo saqueado. Eu não aguento mais ver o povo brasileiro sendo passado para trás. No final do dia é treta atrás de treta para dividir as pessoas e, sei lá, bicho, é uma briga por poder, simplesmente pura e simples por poder. E é por isso também que eu passo tanto pano para Bolsonaro, porque ele pode errar. Todo ser humano erra, mas eu acho que além de ele acertar mais do que ele erra, eu olho pra esse cara e eu vejo, pô, esse cara gosta do Brasil, velho. Esse cara gosta. Esse cara realmente compra as brigas, fala o que tem que falar, não fala para agradar, não é um liberal igual o Zema. Ele fala o que tem que ser dito, tá sempre do lado da população. Doa a quem doer. E eu fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!